Família, o que o Thiagão fala aqui com vocês? Como eu me preocupo com a saúde da família vascaína? Vou deixar aqui um recado, tá? Quem é da musculação, vai treinar, vai cuidar da saúde, da caminhada, vai lá, não deixa de ir. Quem é da corrida, vai lá fazer sua corrida, prepare o seu coração. A galera que é do gelo, pega leve no gelo, porque esse ano promete. O Thiagão pode estar aqui nesse momento sendo meio que dramático, mas como é difícil carregar essa cruz, família vascaína. Então você tem que estar bem fisicamente, você tem que estar bem de saúde, porque esse ano promete. Como eu estou dizendo aqui. Por que, Thiagão, isso? O Vasco me acerta com o clube, acerta salário com o jogador, vem um time da casa que caiu, toma aqui, ó, mais papel, e fica olhando qual é do jogador. Então o Admar, o grande Admar, tem mais um obstáculo nessa negociação com o zagueiro colombiano Carlos Cuesta. Ia falar Andrés Gomes, o dançarino já tá por aí. Dança também, tá? Dança é bom pra saúde também. Não é fácil não, família vascaína. Essa é a missão do Admar, né? Porque as últimas informações que vêm de lá da Turquia é que o jogador balançou. Mas papel. A gente vai trocar uma ideia sobre isso. Vamos trazer aqui uma matéria também do O Globo dizendo que o Diniz está com medinho de botar a galera da base pra rolo. A gente tem aqui outras informações, claro, sobre o mercado da bola. O Admar tá por lá para tentar também a contratação de outro jogador. O Vasco quer mais um atacante, mesmo com a chegada aí do dançarino Andrés Gomes. E agora há pouco, né, surgiu a informação que o Vasco está tentando a contratação de um jogador lá do Grêmio. O cara não tá nem atuando. Thiago, mas essa risada aí, isso foi um deboche? Não, família, eu tenho alguns pontos, né, para falar aqui desse jogador. Eu vou falar o nome com vocês, posição, é um atleta versátil, né, pode jogar em várias posições. Quero até trazer aqui um gremista, né, falando sobre essa informação, deixando a opinião dele, tá? Opa, comemorando lá com a possível saída desse atleta, mas o que eu tenho para te dizer é que, por exemplo, em 2023, o Vasco fez algumas contratações bem parecidas com essa, e que acabaram contribuindo. Então, tu gosta, Thiagão, mas, sei lá, de repente, dá certo. Então chega aí, que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Quer comprar uma camisa do Vascão? Poxa, dá aquela força aqui pro Thiagão. O Vasco em Família tá com uma parceria com a Fute Fanatics. Todos os links das camisas do Vasco vão... Eu sempre esqueço de falar primeiro comentário fixado, descrição. Não, Thiagão, é primeiro comentário fixado. Pelo amor de Deus, família vascaína. Então vai estar aqui, clicando no nosso link, escolhendo lá a camisa branca, preta, azul, Léo Jardim, quero ficar boa pinta igual ele, tipo ele. Comprando a camisa tem que ser no nosso link, vai estar fortalecendo o Thiagão. Não adianta chegar lá no site da Fute Fanatics, comprar a camisa, aí tu não vai estar ajudando esse belo rosto. Tem que ser aqui no nosso link. Thiagão, eu pago R$1 a mais, nada, absolutamente nada mais. Só comprando aqui no nosso link você vai estar ajudando o canal Vasco em Família. Vamos seguir a nossa resenha e comentar sobre essa matéria aqui do Diogo Dantas, né, sobre essa questão do Diniz não estar, né, utilizando a base. Nesse momento, né, só o Ryan que vem tendo sequência. Olha só, Fernando Diniz vive dilema no Vasco sobre utilizar ou não os crias da base. O técnico admite internamente a vontade de usar os garotos, mas prega cautela para não queimá-los em um momento turbulento. GB é uma das apostas que Diniz gostaria de dar oportunidade. Luiz Gustavo e Leandrinho também estão na lista, mas o treinador não os vê como solução imediata. Não, até aqui eu concordo, né? A gente tem esse debate entre nós, né, que você não pode utilizar os jogadores da base com a ideia para resolver o problema. Não é o caso, mas testa. É isso que o Diniz não entende. Ele vai, né, ele vai para algumas coletivas e assim, vai com um discurso que, se eu tivesse feito isso, o resultado mudaria. Não. Eu sei que tem muito torcedor que parte para esse lado, mas na emoção, o cara tá puto, tá revoltado, 5 jogos sem ganhar, né, novamente na zona de rebaixamento, mas você tem que testar. 1, 2 jogos, foi bem, poxa, continua, dá sequência. Agora, realmente sentiu a pressão? Aí é complicado, porque realmente o Vasco está num momento difícil, né? Mas eu acho que são jogadores que o Rafael Paiva, no ano passado, deu, né, oportunidades ali pro Leandrinho, pro Estrela. O GB, inclusive, fez um gol, né, contra o RB Bragantino no ano passado. O JP também teve oportunidades e os moleques foram bem, cara, entendeu? Eu acho que o Diniz tem sim que utilizar
E ainda mais assim no segundo tempo, tá? No segundo tempo. Não adianta você também optar por uma estratégia que não está dando certo. O Vasco não ganha em casa, o Vasco não ganha fora, o Vasco não sustenta resultado. Então tu vai continuar com uma filosofia que é deixar os caras em campo 80 até 90 minutos, né? Quase um tempo inteiro jogando, baixa intensidade, ninguém aguenta mais correr. E aí, não vou colocar o moleque cheio de tesão porque eu tô com medo dele sentir a pressão. Sabe? Se essa estratégia estivesse dando certo, pô, beleza. Agora não está. Não está dando certo. Vasco baixa intensidade, o Vasco cai muito. Então testa, pô. Entende? Testa. Tem que testar. Eu acho que, né, tem sentido? Tem. Beleza, preocupação, pressão, momento complicado, mas tem que testar. Tem que dar oportunidade pra garotada que foram bem no ano passado. Assim, é o que eu falo, por exemplo, do Lucas Piton. Eu tava vendo um comentário aqui, né, de um inscrito, ele vai, não, vende, pelo amor de Deus, o Leandrinho sustenta. Então, assim, é uma dúvida. Eu não venderia o Lucas Piton nesse momento. Eu gostaria até que o Leandrinho pudesse ter uma sequência, pra gente ver, pra gente entender, né, a experiência que ele teve lá no futebol da Arábia Saudita, vai sustentar, é um cara que tem mais força física que o Piton, mas tem as mesmas deficiências defensivas do Piton. Então, dá uma sequência ali pro Leandrinho, foi bem? Beleza, agora o cara não sustentou, não foi bem, você tem o Lucas Piton. Você tem o Lucas Piton ali, essa é a minha ideia. Mas vamos ver como é que o Diniz, né, pretende aí utilizar a molecada da base. Repito, essa estratégia de segurar uma galera o jogo todo não está dando certo. Não, então por que não botar sangue novo nesse time, família? Vamos lá, vamos caminhar aqui a nossa resenha e trocar uma ideia sobre reforços, né? Tá aqui uma matéria do GE. Além de Andrés Gomes, Vasco tenta a contratação de mais um atacante. A gente sabe que o Vasco está tentando aí a contratação do Jonathan Ikoné, né, jogador que pertence à Fiorentina, e que também joga aqui pelo lado direito. E ontem, né, surgiu uma informação, poxa, esqueci o nome do jornalista, do atacante Eric, né, que atualmente está lá no futebol japonês e que também joga aqui pelo lado direito. É um nome que já foi cogitado no Vasco no início do ano, né, segundo as informações, à época, o Carille validou esse nome. É um jogador que está há muito tempo no futebol asiático, né? Acho que ele passou um período na China e depois, né, agora está no Japão, perdão. Estava emprestado para o Vissel Kobe e agora voltou para o time dele. É o que eu falei, Jonathan Ikoné eu não conheço muito bem, mas estou vendo muita gente elogiar ele, falando que ele tem força, velocidade, né, bate bem na bola, seria um jogador interessante para você ter no elenco. E o Eric é um jogador que eu sempre gostei, né? Um tempo atrás aí eu falei com vocês, né? Poxa, eu gostaria de ver o Eric no Vasco. Ele teve bons momentos aqui no Brasil, né? Goiás, depois ele foi pro Palmeiras, não foi tão bem, foi emprestado pro Galo, voltou pro Palmeiras, né? Sempre foi aquele cara de muita velocidade, de muita explosão, mas há muito tempo, né, que eu não acompanho o Eric, já tem lá seus 31 anos, e a gente sabe que a principal característica do Eric sempre foi a velocidade. Aquele cara de muita força física. Perdendo um pouco dessa velocidade, eu não sei. Mas de repente é um plano B, um plano C. O Vasco está mirando aí, né, um jogador que eu entendo que é difícil, né, pelo alto salário. Pelo menos foi a última informação aí do Jonathan Ikoné, né, a família vascaína. Vamos aguardar se o Vasco de fato vai conseguir contratar aí mais um atacante. Foi como eu disse, né, eu espero que essa situação não tenha nada a ver com uma possível saída aí do Ryan, né, porque o Vasco contratou o Andrés Gomes, que joga por aqui, onde o Ryan tá jogando, e quer mais um atacante pro lado direito. Pelo amor de Deus, hein, Vasco? Família, tá aqui também, ó. Admar, informação do canal Na Torcida Vascaínos. Admar Lopes busca 3 reforços na Europa, né? A gente sabe de 2. Vou até colocar aqui para vocês também a informação do podcast Cruz Maltino, destacando a informação de um jornalista lá da Turquia, que o Admar Lopes, né, vai para lá para tentar a contratação, fechar a contratação, né, do Carlos Cuesta e também do Jean Onaná. Tá aí na imagem para vocês, né, que o Admar Lopes já trabalhou com ele no Bordeaux da França. Então, é aquilo que eu falei com vocês aqui, né? Um vídeo desse aí, que a gente tem que acreditar no trabalho do Admar. Parece que ele tá tomando a frente, indicando os jogadores, né? Mostrando material pro Fernando Diniz. E entendo que o treinador tem que validar essas contratações. E eu espero aqui no final do ano, né, exaltar o trabalho do Admar, assim como o Paulo Brax, né, conseguiu ali acertar bastante na segunda janela. E o Vasco conseguiu o principal objetivo, que, né, foi permanecer na Série A. Então, espero, né, que o Admar com o Andrés Gomes, com certeza é uma contratação dele, é um nome que ele indicou, né, porque né, provavelmente já estava ali mapeando esse jogador, na época que ele trabalhava na Europa,
Tem também aqui o Jonathan Unaná, Carlos Cuesta também entendo que é um nome que ele indicou, família vascaína. E aí o terceiro jogador, a gente não sabe, né? O Vasco tentou a contratação do Léo Duarte, né? Mas o Basak Serrai recusou. Então vamos aguardar, a gente espera que essa viagem aí possa ser bem positiva. E aí a gente entra, né, nesse assunto do Carlos Cuesta, porque tá aqui, ó, informação também do canal Detetives Vascaínos. O Galatasaray se acertou com o Vasco, por Cuesta, perdão. Mas nas últimas horas, a imprensa turca vem noticiando que o Spartak ofereceu mais grana ao jogador, em termos salariais. Cogita-se algo na casa dos 500 mil euros a mais. Admar teria ido a Istambul para convencer o zagueiro. Será? Ele está destacando aqui, né, também uma informação, me parece, de um jornalista da Turquia. É bastante papel, né, família? Tava vendo aqui que dá em torno de 3 milhões e alguma coisa, né? A mais, não é pouca coisa, né? A gente sabe que é muito dinheiro. Mas aí ele tem que pesar, né? Jogar no futebol russo. Hoje, né, os clubes russos, né, estão fora das ligas europeias ali, né? Liga dos Campeões não estão. Conference League, Europa League. Sei se é vantajoso para um atleta que mira a Copa do Mundo. A gente sabe que o futebol brasileiro está em alta, depois da Copa do Mundo de clubes. Vamos ver, vamos aguardar. E aí a gente fica preocupado porque o Vasco estava colocando, né, todas as fichas nesse jogador. E aí você olha para o atual elenco, você vendeu o João Vitor, né, vai com Deus. Cara, e você tem zagueiros que, né, não estão num bom momento, né? Ele provavelmente vai optar pelo Hugo Moura na zaga contra o Santos. Maurício Lemos, eu entendo que tem que jogar na dele, né? Quando for jogar, não dá para ficar todo torto, já não é lá essas coisas. E todo torto, né? Contra o CSA, o Diniz saca ele, não foi? No intervalo, porque não gostou dele, né? Da atuação, mas estava torto. Contra o Mirassol, estava torto. Contra o Internacional, que ele jogou na dele, ele foi bem. Né? Ele foi bem, ele não matou a planta. Então vamos aguardar também essa situação, né? Pensei que já estava tudo certo, vai chegar aí o Carlos Feix, a contratação cara, né? Deixa o campo falar. Então pintou essa situação aí do Spartak Moscou oferecendo um pouco mais para levar Carlos Cuesta. E aí, família, só para pontuar, eu separei essa resenha aqui para gravar o vídeo de ontem, mas acabou que eu não falei. Mas a página aqui, Vasco News, destacou, né, que a última partida oficial do Carlos Cuesta foi no dia 30/5. Amistoso, 20/7. Andrés Gomes, 17/5, oficial, e amistoso, 18/7. Então, são dois jogadores, né, que eu entendo que vão precisar de um tempo para entrar em forma, mas o bom é a idade, um tem 22, né, 22 ou 23, o outro 26. Me parece que os dois estão bem, né, fisicamente, então acho que isso acaba acelerando esse processo aí para mais rápido possível, né, os dois entrarem em campo. Né? Na verdade, nesse momento, só o Andrés Gomes, porque o Vasco precisa acertar essa situação aí com o Carlos Cuesta. Chegando aqui na reta final do nosso vídeo, para a gente falar dessa possível contratação do Vasco, se trata do jogador Luan Cândido. Antes da gente falar um pouco mais sobre esse jogador, deixar aqui a minha opinião, eu quero trazer esse corte de um canal de um gremista falando sobre esse atleta. Olha só. A gente está falando aqui há alguns dias sobre uma lista de jogadores que já foram informados, pelo menos os seus representantes, que não estão mais nos planos do Grêmio. Dentro dessa lista aí está o Luan Cândido, tá? Zagueiro / lateral esquerdo, que ganhou poucas oportunidades, não conseguiu render e já veio fora de forma, né? Já veio todo errado pro Grêmio no ano de 2025. Com isso, então, a informação do Bruno Soares e do Calhau Dornelles é de que o Luan Cândido está negociando com o Vasco, tá? Conversas iniciais, nada avançado, mas o Vasco da Gama está negociando sua contratação, repasse do empréstimo do Grêmio para a equipe vascaína até o final do ano. Como eu disse, poucas oportunidades do Grêmio, somou 3 partidas com a camisa do Grêmio, até parece piada, né? Mas é verdade. 3 jogos aí com a camisa tricolor, muitas vezes fora da lista de relacionados, por não estar nos planos, estar fora de forma. E aí, vendo o estudo, a diretoria já disse que ele pode procurar outro clube, e com isso, então, o Vasco demonstrou interesse. A gente deve ter novidades nos próximos dias de um avanço, mas de momento, como eu disse, a informação dos guris, do Bruno e do Calhau, é de uma conversa inicial para a contratação do jogador. Luan Cândido, que veio com uma expectativa aí de dar uma retomada na carreira, perdeu espaço nos últimos jogos pelo Bragantino ano passado, mas não conseguiu se firmar, né? Tinha o Lucas Esteves como opção, depois chegou o Marlon e não conseguiu se firmar. O Mano Menezes até colocou ele de ponta no jogo contra o Atlético Guará na Copa Sul-Americana. Não deu certo, então agora, buscando novos ares aí, o Vasco deve ser um caminho. A gente torce para que o negócio aconteça para ser menos um aí que não agregue nada dentro do vestiário do Grêmio, tá certo?
cara tá feliz, hein, família? Mas assim, vamos lá, ó, pra informação. Vasco negocia contratação do lateral esquerdo Luan Cândido. O jogador pertence ao RB Bragantino, mas está emprestado ao Grêmio até o final do ano. O clube gaúcho não se opõe ao repasse, tendo em vista que o atleta está fora dos planos. A negociação, no entanto, está em estágio inicial. Vamos lá, ó, o Luan Cândido tem 24 anos, 1,87 m, posição de origem lateral esquerdo. É um jogador que tem uma certa experiência, né, no futebol brasileiro, na Série A. Tá aqui, ó, 109 partidas, né, pelo Campeonato Brasileiro, com 17 gols e 3 assistências. Só a nível de comparação, o Lucas Piton, por exemplo, tem 140 partidas na Série A, com 2 gols, né? Só que aqui com 21 assistências, né? O Luan Cândido tem 3 assistências. Eu acho, assim, que a quantidade de gols aqui que ele tem, né? Porque ele é um cara versátil, né? Ele joga de zagueiro, de lateral esquerdo. Eu tava vendo, né, que no Grêmio até de ponta testaram ele lá. Então é um cara que tem um chute muito forte, que acerta algumas sapatadas de fora da área. E como joga de zagueiro, tem algumas situações, né, que acaba... E ele é alto, né? Mesmo jogando de lateral, ele vai ali pra área e acaba marcando alguns gols, né? De cabeça. Então por isso que ele tem essa quantidade de gols aqui, o Luan Cândido. Mas o que chama a atenção, família, e eu lembro um pouco disso no RB Bragantino, principalmente na reta final, que é um cara que tem uma certa moleza no corpo quando ele não quer. Esse é o papo. Tô mostrando aí a imagem pra vocês, não vou mostrar o vídeo, né? Porque não sei se vai ter alguma coisa de direito autoral. Mas é num treinamento, o cara passando andando por ele. De repente está desmotivado, o que não é justo, né? O que não pode acontecer, na minha opinião, mesmo, né? Porque não tem que ter sempre aquela motivação. Mas isso me parece que aconteceu no RB Bragantino, quando ele perde espaço, e também está acontecendo no Grêmio, porque, como foi dito aí, né, apenas 3 partidas no Grêmio. Então, Thiagão, beleza, quero sua opinião sobre esse atleta. Família, eu sei que tem muito torcedor que critica, que vai criticar esse nome, que vai achar essa contratação um absurdo, e vai ter gente que vai falar assim, mas deixa o cara chegar, pô, vocês são chatos e tudo mais, caraca, o cara jogou bem no RB Bragantino, pode ser uma aposta. Então assim, vamos ficar no meio termo, não dá pra elogiar uma contratação dessa, não dá, de forma nenhuma. Esse tipo de discurso aqui, eu entendo a galera que faz, mas quem critica, eu entendo. Porque é um cara que vem num momento ruim no RB Bragantino, chega no Grêmio um momento terrível, e num Grêmio que é horroroso. Ele não consegue jogar num Grêmio que é horroroso. Mas, pois bem, olhando por esse lado aqui, o Vasco, como eu disse pra vocês, o Vasco já fez algumas contratações em 2023 bem parecidas com essa. Que foi o caso do próprio Praxedes, que estava no RB Bragantino, o Luan Cândido. Não é Luan, né? Eu cismo que é Lucas. É Luan. O Luan Cândido também pertence ao RB Bragantino. Eu sei que o Praxedes, a gente não morre de amores por ele, mas ele ajudou. Ele foi titular daquela campanha, naquele momento de pressão. Ajudou com o quê, Thiago? Sei lá, estando lá. Ele era titular, ele foi titular, né, com o Ramon Dias. E também o Maicon. Cito o Maicon aqui também, que na mesma situação, podemos dizer, né, era um atleta do Santos, quinta opção, era, né, uma opção de uma defesa que era das piores do campeonato, chegou no Vasco e foi muito importante. Porque foi um atleta que, quando o Léo oscilou, quando o Léo sentiu a pressão, assumiu a responsabilidade ali com o Medel e foi muito bem, na minha modesta opinião. Então, acho que a contratação do Luan Cândido é muito parecida com essas duas, do Praxedes e do Maicon. É um jogador que precisa ser motivado, que precisa, né, focar na carreira dele e nessa oportunidade de jogar no Vasco. Porque, assim, no auge dele, no bom momento dele, cara, seria um jogador útil. Seria um jogador útil, porque ele pode jogar de zagueiro. O Vasco está buscando, né, um zagueiro pro lado esquerdo. Ele pode fazer a lateral. É um jogador que tem ali uma força física, tem uma característica que o Vasco também não tem. Eu acho que só o Coutinho que faz isso, né, que é chutar de fora da área. Ele tem uma boa sapatada com a perna esquerda, mas é isso, um momento terrível. Um cara que, né, sei lá... poxa, na carreira de jogador o cara não pode agir dessa forma, né? Tem que estar sempre motivado, o cara ganha bem. Então, família, é basicamente essa análise que eu tenho. Não vou ficar feliz, não tem como ficar feliz com essa contratação, mas espero, caso aconteça, que ele possa lhe ajudar, como o Maicon ajudou, como o Praxedes ajudou, e aí depois vida que segue, né? Não é jogador por esse perfil que ele tem de seguir no Vasco por muito tempo, família. A gente precisa ter esse entendimento, porque por onde passa, né, baixa o ritmo, não estou sendo valorizado, e aí acontece esse tipo de coisa. Mas entendo que chegando no Vasco, ele vai ter, né, uma motivação aí, né, pelo menos até o final da temporada, porque é preciso entregar algo, senão, né, não vai conseguir caminhar na sua carreira. E ele só tem 24 anos, né, família? É isso que eu acho. Quero a sua opinião. Fui!